Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Legislativa. No programa de hoje vamos tratar de alienação parental, um projeto de lei de 2019 tramita aqui na Assembleia Legislativa que visa que os prédios públicos e repartições coloquem avisos sobre essa prática. E nós vamos esclarecer tudo isso recebendo a advogada Ana Paula Gimenez, que é especialista no assunto. Ana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, explicar, esclarecer o nosso telespectador sobre esse assunto, né, que é tão discutido. Obrigado, Ana. Eu que agradeço o convite. É muito importante sempre a gente falar e esclarecer a alienação parental, né? Com certeza. Então vamos começar, né, com aquele conceito básico. O que é alienação parental? Porque às vezes quem está nos assistindo pode ter vivido na sua vida um caso parecido e não sabia que isso é alienação parental. Então, portanto, doutora, vamos explicar. Bom, alienação parental é você programar um filho através de determinados atos. Para quê? Para que ele se afaste ou até odeie um dos seus genitores, tá? A lei traz alguns atos exemplificativos que um dos pais ou qualquer outra pessoa que conviva com esta criança pode cometer. Então, é importante a gente esclarecer, em primeiro lugar, que não precisa necessariamente ser um dos pais que comete alienação parental, tá? Pode ser uma outra pessoa, mas que tem um convívio íntimo, por exemplo, uma avó, um tio, uma babá. E não, esses pais também não precisam estar separados. A alienação parental, isso é muito importante que as pessoas tenham consciência. Pode ocorrer dentro do próprio casamento, quando um desses pais comete esses atos. A lei, ela traz um rol exemplificativo, como você falar mal de um dos genitores, você desqualificar um dos pais, né? Então, olha, teu pai é isso, tua mãe é aquilo, sempre na crítica, tá bom? Ou não precisa obedecer o que teu pai falou, ou o que a tua mãe disse, faz de outro jeito. Então, você tirar essa autoridade parental. Além disso, uma das formas, eu falo que a primeira forma de fazer alienação parental é a omissão. Então, o que acontece? Um dos pais passa a omitir informações em relação ao filho. Então, não fala o que está se passando na escola, não fala se o filho está doente, se o filho foi ao médico, no psicólogo. Ele vai omitindo essas informações. Para quê? Para que pareça que esse pai tá, ou essa mãe tá desinteressado do filho. E aí o filho vai pensar, nossa, mas meu pai não quer saber de mim, nem perguntou se eu melhorei, nem quer saber das minhas notas. Na verdade, o outro tá omitindo informações, né? Então, a omissão de informações é um dos primeiros atos de alienação parental. Outro ato de alienação parental é você dificultar a comunicação. Então, não deixa responder mensagem, bloqueia no telefone e não deixa nenhum telefone, outro telefone disponível. Um ex é obrigado a ter o outro no WhatsApp, por exemplo? Na verdade, não. Mas esse contato com o filho, isso sim, a gente não pode tirar. Então, é salutar ter, por exemplo, depois da pandemia a gente descobriu as chamadas virtuais, né? O relacionamento e convivência de maneira virtual. Então, você tirar isso é um ato de alienação parental. Outro ato de alienação parental é você mudar para local distante com o intuito de afastar. Então, essa mudança, ela não tem um novo casamento relacionado, assim como ela também não tem um novo trabalho relacionado, porque uma mudança de estado, de cidade, de país, quando ela é motivada, aí a gente não pode falar que é alienação parental. Agora, desmotivada, sim, pode ser alienação parental, quando o intuito é só afastar o filho de um dos pais, isso pode caracterizar a alienação parental. É importante que aqui a gente fala de maneira genérica, mas é preciso avaliar o caso concreto para ver se são atos ou não de alienação parental.
E o último ato de alienação parental e mais polêmico da nossa lei são as falsas denúncias de abuso, que não é só falsa denúncia de abuso, pode ser uma falsa denúncia de abuso, por exemplo, no conselho tutelar, tá? Ou também uma falsa denúncia de abuso sexual. Então, muitas pessoas criticam a lei por causa desse inciso, mas assim, passam muita informação errada em relação a isso. Isso não é motivo para a gente revogar uma lei que tanto protege os nossos filhos, e eu falo como uma mãe divorciada, e nossas crianças que precisam estar blindadas da separação dos pais. Agora, é muito interessante, eu quero pegar alguns pontos da sua explanação e aprofundar um pouco. O primeiro deles, a senhora fala que às vezes existe alienação parental dentro de casa, num casal teoricamente sadio, moram juntos, mas eles praticam alienação parental com um dos filhos. Eu gostaria que a senhora falasse mais sobre isso. Os filhos, eles são 50% cada um dos pais. Então, quando você critica ou fala mal de um deles para o próprio filho, é como se você estivesse falando mal de 50% dele, tá? E é comum, às vezes, você tá com raiva do seu marido, da sua esposa, e você criticar. Ai, teu pai é um saco, ou é um bebum. Esse tipo de crítica que parece inocente, tá? É uma forma leve de alienação parental e que as pessoas acham que é só os casais divorciados e separados, mas não, os casais casados inconscientemente fazem isso, porque vão desabafar com o filho, e isso não pode acontecer, porque você falar mal de um dos genitores ou desqualificar um dos pais, independente se esse casal está junto ou separado, é ato de alienação parental. Interessante. Outro ponto que a senhora levantou, e eu acho importante a gente abordar, é a questão de mudanças, né? Às vezes o pai ou a mãe mudam de cidade e o filho acaba perdendo contato com aquela rotina que ele se acostumou. Quando, numa situação dessa, a gente configura a alienação parental? Geralmente é quando não tem um motivo para essa mudança. Quando o único motivo para essa mudança é o afastamento, tá? Então, por exemplo, a mãe casou de novo e foi morar em outro estado. Isso é um motivo para mudança. Ou o pai conseguiu um emprego e essas crianças tinham a residência fixa com o pai, conseguiu um emprego em outro estado. Isso é um motivo para mudança. Agora, eu terminei meu casamento e o meu único objetivo é afastar os meus filhos do meu ex-marido, isso pode caracterizar alienação parental. Tem uma outra seção também que é um motivo para essa mudança, é quando, por exemplo, a mulher tem toda a sua estrutura familiar, a sua família de origem em outra cidade. Então, ela quer retornar para a cidade dela, para o estado dela. Isso também pode ser um motivo. É importante sempre procurar um advogado ou a defensoria pública para saber se é caso ou não de alienação parental, tá? Legal, muito interessante. Uma outra questão que é importante a gente abordar é a questão das falsas denúncias. Como é que acontece isso, doutora? E a senhora falou que isso é uma lacuna na lei, muita gente até tem, de certo modo, desqualificado a lei por essa questão. Então, eu gostaria que a senhora explicasse de maneira didática e bem detalhada essa questão. O que acontece é que há um movimento que diz que essa lei é uma lei para prejudicar as mulheres, o que na verdade não é. E eu posso falar isso no meu local de fala, porque eu sou uma mãe divorciada com filhos, tá? Não é uma lei contra mulheres, é uma lei que protege nossos filhos, porque os filhos, eles não podem ser nem moeda de troca e nem objeto de vingança. Por que surgiu esse boato que é uma lei contra mulheres? Porque na maioria das vezes é a mulher que comete alienação parental. E eu vou corrigir, era a mulher que comete alienação parental, porque eu tenho visto muitos homens cometendo alienação parental também. Então, não é
não são só as mulheres que cometem alienação parental, homens também. É que como tem esse inciso da falsa denúncia, de uma falsa denúncia de abuso, então algumas mulheres, tá, não são todas, denunciavam o ex como se ele tivesse abusado do filho. Aqui ninguém é a favor da pedofilia, não tem coisa mais chocante para mim na visão de mãe do que um crime de pedofilia. Então, a gente não está protegendo os pedófilos, mas existem algumas pessoas que fazem falsa denúncia de abuso para caracterizar, para afastar isso. E isto seria alienação parental. O que acontece é que isso vai ser investigado. Então, não é que a mãe... porque parece assim, que a mãe fez uma denúncia, pronto, ela vai perder a guarda para um pedófilo. Não é assim que acontece, tá? Tem toda uma investigação, tem todo um processo, e se realmente aquilo for falso, aí sim pode ter uma pena de, por exemplo, mudança de guarda, né? Se realmente for falso, mas aquilo vai ser, com certeza, investigado. Então, não é que a gente está dando as crianças, porque está lá escrito falsa denúncia e alienação parental, na mão de pedófilos, que isso é uma coisa muito grave e, para mim, não tem crime pior. E a gente tem que lembrar também que, atualmente, né, muitos pais, homens, fazem falsa denúncia, só que a maneira deles agirem é um pouco diferente. O que eles costumam fazer? Falsa denúncia em conselho tutelar. Então vão lá e falam que as mães estão cometendo alienação parental, ou vão lá e falam que as mães não estão sabendo cuidar direito dos seus filhos, que estão fazendo maus tratos. A falsa denúncia não é só de um abuso sexual, mas também essas falsas denúncias em conselho tutelar. Agora, doutora, outro fator importante para a gente abordar nesse programa, como provar uma alienação parental? E aí eu lhe pergunto também, a senhora é advogada, nós temos que dizer os dois lados. Como se defender de uma alienação parental? É importante a senhora nos dizer como é que a justiça, a visão da justiça em relação a denúncias de alienação parental e quais são as penas que são aplicadas para os alienadores. Bom, como provar uma alienação parental vai depender muito de qual ato de alienação parental é. Por exemplo, uma omissão. Aí você comprova que aquela criança passou num médico, que a escola não deu informação juntamente com a mãe, ou você comprova que você não está conseguindo falar com o seu filho através de print, de conversa telefônica. São várias formas de provar que você precisa estar com o seu advogado. Mas a prova maior é o estudo biopsicossocial que vai ter no processo judicial. Então, essa criança, ela vai passar por um psicólogo, a família também, por um assistente social, e eles vão poder ver se a cabeça da criança está programada. Porque o alienador, ele faz o quê? Ele implanta falsas memórias na cabeça dessa criança, ele distorce a realidade, por isso que é um dano moral, entendeu? Ele vai fazendo esses atos até que a própria criança não quer mais um dos pais, por isso a gente tem que ficar atento quando uma criança não quer ir com algum dos pais, ou sofreu algum trauma, ou pode estar sendo vítima dessa alienação parental. As provas dependem muito do advogado e quais são os atos, mas lembrando que a prova principal é esse estudo biopsicossocial que é feito no processo. Constatada a alienação parental, aí o juiz ele pode tomar várias providências, tá? Se essa família tem uma guarda unilateral, ele pode determinar a guarda compartilhada, ele pode mudar a guarda, por exemplo, dar a guarda para o alienado, para aquele que sofreu alienação parental. Ele pode fazer uma advertência, né? Porque na advertência a pessoa já fica mais em alerta. Uma pena que é muito eficaz é a pena de multa, porque na pena de multa
Olha, vou contar até um caso. Uma mãe que não queria dar o passaporte para o pai viajar. Então, entrei com alienação parental sob pena de multa. Então, a cada dia que ela atrasava o passaporte, porque ela tá dificultando a convivência, que é um ato de alienação parental. Então, chegou no dia da visitação, da convivência, arruma um programa melhor ou faz esses atos, por exemplo, a dificultar essa convivência. É alienação parental. Então, o juiz aplicando uma pena de multa, geralmente cessa essa alienação parental. Outra coisa também que é possível até a perda do poder familiar e também uma terapia compulsória para toda essa família, tá? Porque o principal, a gente acha que a vítima da alienação parental é o alienado, é aquele genitor, um dos pais que está sofrendo alienação parental, só que a maior vítima da alienação parental são os nossos filhos, tá? Porque os filhos, eles ficam com uma lacuna dentro deles que dificilmente na idade adulta isso vai ser preenchido. E uma pessoa que sofreu a alienação parental, no futuro ela vai ter problema com droga, com álcool, problemas de gênero, crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tendência a suicídio. Os danos que uma alienação parental traz na vida adulta dessa pessoa que sofreu durante a sua infância e adolescência são bem sérios. Agora, doutora, ainda dentro disso, né? Pelo que eu entendi na sua explanação, a avaliação psicológica é praticamente o que diz tudo. Mas como profissional ele consegue, né? Aquela criança de repente devastada, com raiva do outro genitor, como é que consegue perceber que existe uma alienação e às vezes não é a verdade o que a criança está sentindo? Então, eles têm toda uma técnica para isso, tá? Para ver se a fala da criança é uma fala de quem? É uma fala de criança ou é uma fala de uma criança que foi induzida por um adulto? Então, tem toda uma técnica, tá? Interessante. Isso. Agora, doutor, outra questão que eu quero abordar é um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa que diz que a informação, né, em prédios públicos, com cartazes, explicando a alienação parental, que ela seja denunciada. Eu quero saber da senhora, né, nesses anos aí de trabalho em relação a esta causa, qual que é a importância de políticas públicas de divulgação para que as pessoas entendam realmente o que é alienação parental? A importância é gigantesca, porque primeiro que a gente tem essa corrente que é contra a lei, porque distorce algumas coisas e porque não vive o dia a dia e não sabem que muitos homens também cometem. Então, a gente precisa desmistificar que é uma coisa para proteger nossos filhos, tá? Outra coisa, as pessoas não sabem que às vezes, mesmo inconscientemente, elas estão cometendo até durante o casamento. Então, a conscientização do que porque muitas vezes a gente acha que, tipo, eu não deixei ir com o pai esse final de semana. Ou seja, dificultou a convivência. Eu falei não, mas tudo bem. As pessoas veem como uma coisa inocente e normal, só que é um ato de alienação parental. Então, a conscientização do que é e de quais são as consequências e do que causa nos nossos filhos é essencial, tá? Agora, doutora, a senhora acha que o alienador, ele faz isso pela relação que não deu certo, pelo fracasso de uma tentativa, né, de uma vida a dois, ou isso também é meio que psicológico, as pessoas que fazem têm essa tendência por ter tido problemas familiares antigos? Como é que a senhora vê essa análise do alienador? São vários motivos que uma pessoa pode cometer uma alienação parental. Às vezes ela está com muita mágoa e muito ressentimento que veio do período de separação, né? Às vezes ela está repetindo algum padrão que ela teve na infância dela. Então, por fidelidade familiar, inconsciente familiar, ela vem a repetir isso com seus próprios filhos, tá?
E também, às vezes, essas crianças elas ficam no meio de uma disputa judicial. Então, o que acontece? Não conseguiu a pensão que queria, aí não deixa ver o filho, ou aquele genitor deixou de pagar uma parcela da pensão alimentícia, corta a comunicação, ou inventa uma falsa denúncia, ou a mulher começou a namorar, o pai vai lá e faz alguma coisa porque está com ciúmes, entendeu? Então, assim, são diversos motivos que motivam esse adulto a cometer alienação parental. E depende muito do foro íntimo, da resolução sentimental, do equilíbrio psicológico e emocional que essa pessoa está vivendo neste momento. Só que, por que é preciso conscientizar? Porque ela não está fazendo mal para o seu ex-cônjuge. Claro que ele vai ficar triste, sofrendo alienação parental, ele vai ficar destruído, mas a principal vítima, e é uma coisa que a gente tem que deixar frisado, é sempre o filho. Legal, doutora. Para a gente encerrar esse programa, eu gostaria que a senhora desse um conselho para os pais que nos assistem, de repente separados, percebem que isso está acontecendo, o que elas devem fazer? Os filhos, eles não precisam necessariamente dos pais juntos, eles precisam dos pais bem, juntos ou separados. Vocês têm que lembrar que o casal conjugal vai acabar com o divórcio, mas o casal de pais vai continuar para o resto da vida. Não existe ex-pai, ex-mãe. E esses filhos, independente do que aconteceu entre vocês, eles merecem os dois presentes na vida deles, tá? Então, deixa de lado as mágoas, o ego, os ressentimentos e priorize o teu filho. Por quê? Porque a separação, ela vai acabar com o casamento, mas essa família, ela vai continuar num novo formato. Vocês vão continuar sendo pais dessas crianças e elas merecem o carinho e não merecem viver num campo de guerra, tá? Para o futuro delas e para o bem-estar do seu filho, que é a pessoa que a gente mais ama nessa vida, a gente tem que deixar de lado, às vezes, um ranço que a gente ficou, uma mágoa, um ressentimento e priorizar sempre os nossos filhos. Doutora, eu quero agradecer a sua participação nesse Conexão Legislativa, que falou hoje sobre alienação parental. Um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa visa que os locais públicos, órgãos e repartições tenham cartazes informativos sobre o tema. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau!